O profeta é como uma locomotiva. Essa é uma metáfora muito boa para a gente descrever qual é a essência, a função, a missão, o comportamento de um profeta. Qual é a sua dinâmica? Como é que se dá a sua atuação aqui neste mundo? Como a gente sabe, uma locomotiva já tem os seus caminhos traçados. Então, ela não tem graus de liberdade para conseguir optar por caminhos diferentes a cada instante, né? Como um carro numa pista, né? Mesmo que a pista tenha uma certa restrição, o carro pode andar em outros lugares. Se a gente tiver uma pista enorme, né? Numa superfície, o carro pode ir em vários lugares. Uma pessoa também, um barco ou um navio, uma aeronave, tem várias rotas possíveis. Mas uma locomotiva não, ela só tem uma rota possível. Às vezes você tem um desvio ou outro, mas ela basicamente já tem todos os seus caminhos pré-determinados. Então uma locomotiva, ela só avança, né? Quando ela quer chegar ao destino, ela vai avançando. E ela também possui, né, uma inércia que pode ser muito grande. E ela está sempre com a mesma orientação. E um profeta, de certa forma, ele atua no mundo da mesma maneira. Ele não consegue tomar outros caminhos possíveis. Por isso ele não fica ponderando, calculando, determinando, vendo interesses. Ele não fica pensando exaustivamente, fazendo análises complexas a respeito das situações para tomar um caminho que, segundo a razão, seria o melhor para o benefício dele próprio e não para o benefício do universo, do cosmos, do ser, da essência do ser humano, do espírito. Então, um profeta ele não gasta energias, não gasta tempo, não gasta os seus recursos humanos, né, os seus canais, suas habilidades, sua inteligência e por aí vai. Ele não fica gastando com esses tipos de análises e ponderações. Ele investe tudo em função de algo superior que está batendo dentro dele e ele avança. Às vezes de forma muito rápida, acelerando violentamente. Não à toa, né, os discursos dos grandes profetas da história, não apenas os bíblicos, mas muito outros que houveram antes e após, eles são sempre discursos carregados de profundidade. Discursos que martelam, que cortam como uma navalha o âmago dos seres que estão presentes, que convivem próximos a eles. São discursos incisivos, afirmativos, tal qual a sua voz, na grande síntese, fala sobre a ciência dela, que a ciência dela não é uma ciência de relações, é uma ciência aderente à realidade dos fatos, em sua profundidade. O profeta ele não levanta hipóteses que nem os homens cultos, né, que até podem querer o bem, né, de toda a humanidade, chegar a uma relação harmônica, um progresso, mas eles ficam presos nos seus esquemas racionais, que carregam uma enorme quantidade de passado, e eles reproduzem e retrabalham esse passado na esperança deles conseguirem se projetar para o futuro e assim arrastar as pessoas para a sua corrente de pensamento, seu grupo. Só que eles não conseguem isso, porque lhes falta a única coisa que poderia vivificar tudo, que é o fator transcendência, espírito, Deus, o mundo interior,
a evolução da substância. Esses fatores, né, que todo esse conjunto, na verdade, diz respeito ao absoluto, para eles é, no máximo, um tópico de estudo, uma curiosidade, mas não é real, com R maiúsculo. Para eles, o real é esse mundo aqui, né, o mundo sensível, e é tudo o que eles podem conceber com sua pobre racionalidade. Então, a intuição está fora, e estando fora, eles nada conseguem. O profeta, por outro lado, mesmo que, claro, incompreendido ao longo da história, ele tem um discurso inflamado, apaixonado, um discurso intenso e que vai direto no ponto. Os profetas do passado falavam por uma linguagem figurada, adaptado ao público da época e também aos seus parcos conhecimentos. Os profetas modernos, eles também falam de uma maneira simples, apesar de que agora eles articulam muito bem essas suas palavras, mas não de modo a torná-las complicadas, mas eles fazem uso do conhecimento adquirido pelo homem moderno, de toda essa história, de todas essas armadilhas, né? Ele está ciente dessas armadilhas que o intelecto monta. Ele faz uso de tudo isso para expressar a mesma coisa que os profetas antigos diziam, só que adaptado aos tempos modernos, para que assim as pessoas possam melhor compreender a mesma mensagem sendo repetida há milênios por grandes almas. Hermes Trismegistus, Faraó Akenaton, os profetas bíblicos, Moisés, Elias, Malaquias, Isaías, Sócrates, Platão, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, Arquimedes, Hipácia, outros grandes também, de vários outros campos. Temos Giordano Bruno, Spinoza, e por aí vai, até chegar aos dias atuais, onde a gente também tem pessoas dizendo grandes verdades. Então a gente tem vários profetas modernos, alguns, né, no campo da economia, no campo da linguística, mesmo no campo da política, no campo da ciência, no campo das artes. Aliás, nas artes é muito comum termos visionários, né? Vendo filmes grandiosos, né? Grandes filmes da história do cinema, a gente percebe que os verdadeiros cineastas têm uma visão do futuro e eles estão falando sobre a essência das coisas. Então a gente sempre teve essas grandes almas aí operando em nosso mundo. Só que houve um momento em que isso foi muito intenso, né? E por muito tempo isso deixou de haver. Nos nossos tempos modernos, a gente está vendo ressurgir pessoas desse tipo. E essas pessoas podem vir de qualquer meio que a gente imagine. Não é uma questão de classe, de raça, de religião, de cultura, de qualquer coisa do tipo, nem mesmo de formação. E a gente vai percebendo isso. E, voltando ao ponto, a locomotiva, ela só avança. Então, se você só tem a opção de parar ou avançar, e você sabe que parar é a morte, você vai avançar. Se você só travou todas as vias e só lhe sobrou um caminho possível, é sinal que os outros caminhos eram caminhos falsos, que levavam a ruas sem saídas, né, a becos sem saídas, ou a abismos, ou a fogueiras, ou para um covil de ladrões, ou para uma arapuca, qualquer coisa do tipo. Todas essas vias já foram sofridas, tentadas e sofridas, e às vezes persistidas, e não resultaram em nada. Então, foi se esgotando todas as possibilidades mundanas na horizontalidade humana, né? Ou melhor,
uma horizontalidade orientada para a matéria, né, para o materialismo, né, e sobrou uma única via que aponta para a vertical evolutiva. Isso é evolução de verdade. E daí segue-se essa via, só que de uma maneira a difundir isso ao máximo socialmente, com uma atuação intensa, que às vezes leva o mundo a esmagar esse ser. Vejam o destino de grandes iluminados, né? Profetas, ou mesmo gênios que insistiram em seu caminho, como eles tiveram uma vida infeliz, sofrida, ignorada, foram menosprezados. Vejam Van Gogh, vejam vários artistas, Beethoven, Chopin, muitos deles sofreram muito. Então, o profeta, ele avança incessantemente e ele não hesita. A locomotiva vai pelo único caminho que ela consegue ir, para frente. O profeta, em seus discursos, seus atos e suas decisões, ele só faz aquilo que ele pode fazer, a única coisa que ele pode fazer. Como não há uma multifurcação a cada instante, que nem na vida de muita gente, o seu movimento não é desgastante. Ele pode investir todas as suas forças, todo o seu tempo, todos os seus recursos, todas as suas faculdades humanas para avançar na direção correta, que é a direção que lhe sobrou. Então ele avança destemidamente como uma locomotiva. E isso assusta o tipo médio, que não tem essa visão transcendente. Por mais instruído que seja, por mais bem intencionado que seja, por mais planejamentos que faça, incluindo arranjos, né, esquemas verbais, né, para garantir que a sua visão predomine, por mais que esse homem faça isso, o tipo médio, o intelectivo, ele não consegue nada no final das contas. Enquanto que o profeta, mesmo às vezes sendo sabotado, mesmo sendo ridicularizado, ele traz um avanço tremendo para a humanidade. E alguns absorvem isso e vão maturando aos poucos. Ele garante a sua ascensão sem pensar nele mesmo, mas pensando no seu dever cósmico. Ele só reclama um direito, o direito de cumprir o seu dever. O resto não lhe interessa. Então, um profeta, geralmente, né, quando a gente vê, a gente fica assustado, né? Um profeta, quando convive próximo a nós, as pessoas comuns, né, ficam assustadas, porque eles não conseguem lidar com um ser desse tipo, um ser que não está ponderando, um ser que não está calculando, um ser que avança sem hesitar, sem pestanejar por um momento, um ser que diante de várias pessoas exibe uma segurança infinita, uma segurança indescritível para os parâmetros mentais. É uma pessoa que prontamente, devido à incapacidade de compreensão da média medíocre, é taxada como louca ou tola ou alguma coisa do tipo. Vai depender do contexto, né, da conveniência dos pigmeus do espírito. Então, as pessoas estão muito presas aos esquemas da mente, elas estão muito presas a visões de mundo já prontos, a rótulos. Elas já têm tudo pronto. Pergunte para qualquer pessoa, né? Comece a cavucar mais a fundo para uma pessoa o significado de uma legislação, de um modo de fazer as coisas. Coloque ela em xeque para falar a respeito da incoerência que existe entre os objetivos pretendidos e as práticas feitas, que essa pessoa logo vai fugir de você ou vai dar várias respostas prontas, como um computador, um banco de dados enorme para que, acionado determinados botões, vai cuspir uma resposta rapidamente. E daí as pessoas gostam de se juntar em quantidade e cuspir
respostas mais ou menos parecidas para tentar fazer o outro parar de atuar, o ser verdadeiramente pensante, né, consciente, parar de atuar. E é assim que a nossa humanidade fica se auto-sabotando a todo momento. Ela confunde tudo, porque ela julga o outro baseado no que ela mesma é. Então, se alguma pessoa racional começa a querer fazer um teatro, né, que fala um monte de coisa, ela tem que fazer um esforço tremendo para conseguir sustentar tudo isso, e os outros vão pensar, olha, eu sou assim, então para eu fazer isso eu estou tentando impor um relativo, absolutizando o meu relativo para impor aos outros relativos. Então isso deve ser combatido por causa disso, porque no passado deu nisso, e acabou. Então percebam, a pessoa opera baseado no passado, em estatísticas. A pessoa não é capaz de perceber o dinamismo que se manifesta ao longo das eras. Ela não consegue entrar em contato com o presente, com a essência fenomênica, e perceber que, para se projetar para o futuro e criar algo novo, é preciso você estar em contato com o presente, perceber o dinamismo das coisas e se tornar um ser dinâmico, interiormente falando. E exteriormente existe muito dinamismo em nosso mundo, mas se interiormente a gente está estático, estamos apodrecendo, né? A humanidade está apodrecendo, porque ela travou a única coisa que não deveria estar travada. Então, o profeta, ele sempre aparece de tempos em tempos, ele dá marteladas, às vezes bigornadas, para que a humanidade desperte, para que algumas pessoas comecem a enxergar e comecem a influenciar também outras. É como se fosse um elemento catalisador de uma reação psíquica, né? Não química, mas um catalisador de uma reação psíquica, né? Uma reação espiritual interior, que através da sua vivência, de um transbordamento da sua vivência, que acaba gerando a atuação profética, vai fazer com que outros comecem a fazer essa busca neles mesmos, para compreender de onde vem essa manifestação exterior que é tão natural a esse tipo de ser. Porque quem já está em vias de despertar já percebe, já consegue diferenciar um charlatão de um verdadeiro consciente, de uma pessoa já desperta, se não totalmente, mas em boa dose já desperta para a realidade. Então, a pessoa vai começar uma investigação por livre convicção. Mas o profeta é muito interessante, porque às vezes a gente pensa, bom, se ele só tem um caminho possível, então ele é escravo da situação, ele é um ser determinístico. De certa forma, sim, isso não está incorreto. Mas ele não é um ser halo-determinado, como as pessoas o são, né? Mesmo que digam exercer o livre-arbítrio, né? Serem livres, elas na verdade estão se deixando escravizar pelos seus instintos, hábitos, tendências, manias mais baixas, né? Que as deixam ancoradas a esse mundo pútrido. O profeta, ele tem uma determinação diferente. Ele escolheu livremente se deixar levar pela lei suprema. Então ele é autodeterminado. Ele faz o uso correto da sua liberdade. E o uso correto da liberdade é alinhar o máximo possível a sua vontade com a vontade de Deus. Alinhar toda a sua natureza com a lei de Deus. E isso garante essa força. Se torna algo natural, algo não forçado. Você abre aqui, começa a fazer as coisas por livre e espontânea vontade. Você não tem que fazer uma coisa porque alguém está cobrando.
você não desenvolve um estudo, você não cria um curso, você não faz vídeos, você não escreve textos, você não aprende um idioma, uma arte, né, uma música, você não aprende um conteúdo simplesmente porque você tem a obrigação de demonstrar esse saber para alguém, ou isso vai ser cobrado em prova, ou isso ou aquilo outro, ou eu tenho que agradar aquela pessoa para me mostrar para ela. Não. A pessoa simplesmente faz porque ela sente que isso é a coisa certa a ser feita. Para ela é um prazer enorme essa busca, tanto que ela faz naturalmente. Ela está pensando uma coisa, de repente ela pega o caderno, faz uma coisa, se levanta, vai andar. Ela vai fazendo as coisas sem ser guiado, né, pelas circunstâncias. Então ela não é mais escrava do meio, ela é senhora do meio. Mesmo que o meio a destrua, né, última consequência, ela continua sendo, a pessoa continua sendo mestre de sua vida até o final, porque o âmbito interior é impenetrável, né? A gente conseguiu penetrar no núcleo atômico, mas a gente não consegue penetrar em outra alma, né? A gente não consegue penetrar em outra consciência. A gente pode, no máximo, demonstrar o caminho para que o outro consiga adentrar, penetrar nessa consciência e gerar uma reação em cadeia psíquica que leve a pessoa a despertar. Essa é a função dos profetas, que sempre estiveram aí presentes e hoje também tem. Temos vários profetas por aí. Basta ter olhos para ver. Então eu gosto muito de citar o Noam Chomsky, o Eduardo Moreira, o Eduardo Marinho, o Russell Brand. Tem também outros bem menos conhecidos, né, como Phil Graham, que tem um podcast, né, pouquíssimo visto. Existe também outro, né, tem muitas pessoas por aí que já estão anunciando novos tempos. Vamos ver também o Tom Murphy, né, o astrofísico, que escreveu aquele brilhante livro sobre o dilema energético da humanidade, também como uma espécie de profeta. Então, a gente tem vários campos esse profetismo. A gente pode até pegar mesmo na política, se a gente for observar o Enéas Carneiro, que já faleceu, ele foi um profeta no campo da política. Ele vinha trazer mensagens que estavam muito à frente de nosso tempo, uma mensagem monística, né? Realmente alinhada com essa cosmovisão ubaldiana aplicada no âmbito da evolução das coletividades humanas. Infelizmente, o mundo não o compreendendo, ou taxou ele de esquerdista, né? Ou taxou ele de direitista, né? Fascista e coisa do tipo. Ou taxou ele como uma pessoa a favor do autoritarismo ou a favor de uma liberdade de algum tipo. Então as pessoas foram taxando, né, sem compreender realmente o que ele quis dizer. Como ele tomava pedrada de todo lado, é sinal de que nenhum dos lados o compreendeu. Se nenhum dos lados foi capaz de compreender ele, é sinal que ele tinha alguma coisa que superava todos os lados, né? É o tal do todo que é mais do que a soma das partes. É o aspecto que transcende, né? A consciência dele transcendia a consciência das pessoas. Mesmo de muitos seguidores, né? Que no fundo seguiam mais por uma questão de interesse, né? De forma, ainda assim, eu acredito que muitos dos que o seguiam, né? Não estavam realmente captando o que ele estava passando. E a gente tem, o Enéas dá uma boa visão de um profeta no campo político, né? Aquele discurso, né? Muito incisivo, né? Muito forte. Só que se a gente for ver em profundidade, ele fica bem compreendido, né? Uma pessoa que tem uma visão substancial das coisas compreende o que aconteceu, esse fenômeno, né? Fenômeno que passou
pela história de nosso país. Daí a pessoa começa a perceber que aquelas questões, né, como por exemplo da bomba atômica e tal, não é uma questão que a pessoa queria, né, o país tivesse bomba atômica para sair tacando para os outros. É uma questão muito mais profunda, né, que inclusive faz uma concatenação, né, de coisas orientadas para o alto com a realidade triste de nosso mundo, né? Porque o político, infelizmente, ele não pode fazer como um profeta que fica solto e livre e é desconectado de tudo, ou um filósofo, né, como Sócrates. Se a pessoa tem a função de conduzir o coletivo humano dentro da institucionalidade, imprimir algum avanço, é preciso fazer algumas coisas, né, alguns arranjos, alguma descida do ideal até um nível para que isso se efetue, se materialize. Então, essa é uma tarefa muito ingrata, né? Não à toa, né, as pessoas veem a questão espiritual, né, de reforma íntima como totalmente avessa das questões políticas, né, que é a questão mais vinculada com o progresso sistêmico da humanidade, né? Mas é muito difícil fazer essa concatenação e fazer as pessoas compreenderem que essas duas coisas, no fundo, estão intimamente relacionadas. O profeta é um início de uma aproximação entre esses dois campos, entre a revolução sistêmica e entre a reforma íntima, a transubstanciação humana. É claro que tudo parte do indivíduo. Então é preciso que a pessoa desperte a sua consciência para que, consequentemente, vá influenciando, né, outras, e a partir do momento que haja uma massa crítica, você começa a ter uma transformação concreta do nosso sistema. Isso vai se refletir até o plano mais material possível, né? Mudanças de legislação, mudança de sistemas, mudança do paradigma econômico, da matriz energética e do comportamento. Tudo isso é consequência, né, do despertar do indivíduo. Tudo parte do espírito. Então vai de alfa para beta para gama, o processo de criação aqui no antissistema. E daí faz essas coisas de gama evoluírem, gama, beta, alfa. Então, a matéria, né, o mundo cruel vai se humanizando, a matéria vai se espiritualizando, o corpo vai se sutilizando com essa espiritualização, o espírito atuando no mundo. Mas para o espírito atuar no mundo é preciso que as pessoas despertas tenham coragem. Aliás, as pessoas despertas, elas possuem coragem, né? Infelizmente, são raríssimas as pessoas que possuem essa coragem, essa ousadia inteligente, como eu costumo assim denominar. Então, o profeta, ele é muito interessante. Eu escrevi um texto, um dos últimos textos que eu escrevi, no dia 15 de novembro de 2022, trata justamente sobre esse assunto. O texto é intitulado "O profeta é como uma locomotiva". Então, quem tiver curiosidade de saber mais a fundo, ler com calma, sentir, né, mergulhar nesse universo intuitivo, eu convido a pessoa a ler o texto num momento de calma, né, no bosque, num momento onde a pessoa não tem nenhum a fazer, e adentrar, né, saborear esse texto, porque ele diz muitas coisas mesmo. Então, é muito interessante. Eu vou ficar aqui, eu vou ler um trecho só para vocês terem uma ideia da coisa. Há uma falta de visão que impede a tomada de decisões que levem a humanidade para longe do buraco que ela cavou e vem cavando. Há uma insensibilidade diante de temas centrais para a solução dos problemas modernos, problemas de um mundo de alta complexidade organizacional e tecnológica.
um mundo de transformismo vertiginoso e de instabilidades relacionais. Um mundo que deseja relativizar tudo, inclusive o absoluto, e assim se condenar. Um mundo que se refugia da verdade através dos barulhos das mídias, das novidades tecnológicas, das fofocas incessantes e rodopiantes e da sociabilidade vazia. Então, a gente aqui começa a perceber do que se trata toda essa nossa existência aqui nesse planeta. Nós, por taxarmos um rótulo nesses profetas, criamos a barreira para não nos aprofundarmos no estudo deles, né? Na compreensão deles. Né? Inicialmente um estudo, mas depois uma compreensão do seu significado, uma interiorização do que aqueles sujeitos representaram, quem eles eram exatamente, o que sustentava o comportamento deles. E a gente, por ter colocado esses rótulos, né, a gente sempre coloca rótulos, a gente já cria uma barreira que impede a gente de entrar em contato com as belezas do absoluto manifestas através de canais do relativo que estavam muito bem alinhados com esse absoluto. E assim a gente se condenou. A gente nem sequer percebeu que a gente vem se condenando há muito tempo. E isso é uma espécie de crucificação constante. Né? O Baldi fala que o mundo crucificou Cristo, né, há 2000 anos, mas o mundo, né, hoje em dia está sofrendo a maior das crucificações da história, a todo momento. Sai aí para a rua e vê a vida das pessoas, mas veja a fundo, tire todas essas máscaras, né, essas falsidades, essas aparências, essas tecnologias que drogam as pessoas, esse volume de informações, esse volume de carnes que tem aí, de todos os tipos, né? Essas verborragias, essas teorias, né, restritas de especialistas, né, especialistas de fato, né, mas um especialista divorciado de toda a realidade. Tire tudo essas vestimentas, né, e vejam a nu o que é a humanidade hoje em dia, como ela está. Você vai encontrar um corpo totalmente queimado, deformado, mutilado, um mendigo espiritual, um corpo carente, necessitado, raivoso. Então a humanidade, ela vem fazendo essa grande crucificação nela mesma. Não tem nada comparado, né? A crucificação de Cristo foi tranquila perto do que a humanidade está fazendo consigo mesma. E a humanidade, o que mais me deixa estupefato, né, é que a humanidade não se dá conta. Ela insiste em jamais tratar dessas questões expostas aqui em vídeos, expostas em textos, expostas em cursos de extensão, que eu solto um pouco em aula, que eu sempre busco falar com pessoas que eu encontro raramente para conversar. As pessoas insistem, né? Insistem em negar esses aspectos. Mesmo que a pessoa exemplifique isso através de sua vida, seus atos, mesmo que a atitude da pessoa seja radicalmente diferente, mesmo isso não é suficiente para fazer o ser humano acordar, o tipo médio despertar para a realidade. O ser humano tem uma covardia tão grande que ele está querendo, né, de certa forma, dizendo para as forças do alto que ele quer aprender da pior maneira possível, da maneira hard, né, com a bigorna caindo direto na cabeça dele. Uma bigorna a 1000 graus caindo de uma altura imensa em sua cabeça. Bigorna de 1 tonelada. O ser humano está demonstrando que quer que seja dessa forma. Ele não quer fazer de um jeito por livre,
e espontânea vontade. Nem que aos poucos, né? Devagar. E falo aqui uma pessoa que sabe disso por experiência própria, que foi até as últimas consequências, com toda boa intenção. É aquela história, né? Agora, só não aprende, né? Só não enxerga quem não quer, porque tem tudo aí disponível, muito bem explicadinho, para ver. Está adaptado ao tipo moderno, né? A linguagem da pessoa moderna. Então, hoje em dia, uma pessoa que se exime da sua responsabilidade ao ter contato com essas coisas, está adquirindo uma dívida absurdamente alta no banco de Deus, que seriam as leis do universo, as leis mais profundas do universo. E é impressionante que a humanidade não consegue nem mesmo se dar conta de que existem limitações nas leis físicas, né? A humanidade, na questão energética, ela acha que a tecnologia, a inovação tecnológica, que não está lá grandes coisas, vai resolver o problema fundamental físico da humanidade. Então, assim, é realmente uma era de delírios, né? Vive-se hoje em dia, século XXI, década de 20, uma era de delírios, pessoas delirantes, mortos delirando, né? Pessoas adormecidas em sono profundo, corpos estúpidos se movendo a toda hora e se achando os campeões. Essa é a maior arapuca que a humanidade criou para si mesma. E os profetas vêm para este mundo, né, para falar o grande equívoco e os caminhos, de uma maneira extremamente incisiva. Por quê? Porque os nossos tempos demandam essa incisividade. Uma pessoa não vai aprender algo, né, não tem chance de passar por uma catarse se ela não passar por uma experiência de incômodo profunda. O ser humano não consegue. Ele quer uma coisa, eu quero evoluir, mas vamos bem devagarinho, eu quero continuar gozando, quero continuar não lidando com as situações, quero continuar não me dedicando a essas coisas, só um pouquinho, né? Uns 20 minutos por ano, né? E eu quero resultados, né? Bom, assim não vai. Não é assim. Não tem jeito, né, meu amigo? Dessa maneira, é quase uma piada, né? Assim, eu vejo as coisas, o mundo hoje em dia, como uma grande piada. Eu fico contente quando eu encontro pessoas que veem um pouco mais profundo da mente a realidade e ousam atuar um pouco. Eu fico um pouco contente, né? Mas existem muitas pessoas que estão nessas piadas grotescas, né? Nesse auto-engano. Está na hora de acordar. Então, essa é a mensagem que eu tinha para deixar aqui hoje. Tenham um bom dia, né? Um resto de semana, todos vocês. Saudações fraternas.